Vão sair aqui pela frente as crianças? É melhor aqui pela frente. Melhor aqui pela frente. Evitam as escadas e a garoa lá fora. Adir, posso usar aqui? Tranquilo? Irmãos, na semana passada nós começamos Gênesis 7, de 17 a 24, e eu dividi o texto em 3 partes. Os irmãos viram aí as divisões, eu já passei as divisões para os irmãos. Eu disse aos irmãos que esse texto ele pode ser fragmentado dessa forma, e nós colocamos títulos. Eu passei para os irmãos títulos que nós colocamos em cada pedaço, em cada fragmento do texto. Essas divisões que eu faço, são divisões que eu faço respeitando, até onde é possível fazer isso, né? Respeitando o avanço da narrativa. Então, cada vez que a narrativa ela dá um passo para frente, então eu procuro colocar aí um marco e parto então para um outro fragmento, para uma outra divisão, até que chegue num outro ponto de avanço da narrativa, aí uma outra divisão, e assim a gente vai caminhando nessas divisões. O objetivo é facilitar, para que os irmãos acompanhem melhor a exposição. Eu coloquei nomes em cada pedaço do texto que eu fragmentei, dividi em 3 partes, como os irmãos já sabem, como eu costumo fazer. Então, Gênesis 7, de 17 a 24, ficou dividido da seguinte maneira: os versículos 17 a 20, nós já lemos, já poucos minutos atrás. Esses versículos, esse fragmento, essa porção, nós demos a ela o nome de proporcionalidade. E eu expliquei para os irmãos em que sentido existe proporcionalidade nesse texto. Eu mostrei as relações desse texto com o capítulo 6, de 1 a 8, mostrando aí a existência da proporcionalidade do juízo. Assim como os homens encheram a terra com o seu pecado, assim como os homens produziram um imenso dilúvio, e um dilúvio universal de maldade, de pecado, de rebelião, da mesma forma, a linguagem de 17 a 20 evoca a mesma linguagem de 6, 1 a 8, apontando, descrevendo um outro dilúvio. Mas desta vez o dilúvio que sai não das ações dos homens, um dilúvio que procede das ações de Deus, um dilúvio de juízo, de fúria, as águas descendo do céu, o Senhor punindo a terra, as pessoas e tudo o que há, numa demonstração terrível, singular, única em toda a história de juízo e de castigo sobre a humanidade. Então nós falamos sobre essa porção, dando esse título a essa porção: proporcionalidade. Essa proporcionalidade, ela está embutida sutilmente na narrativa. É através dessas relações que são evocadas através da leitura, que nós percebemos essas relações com o capítulo 6, que nós percebemos, nós podemos detectar essa proporcionalidade presente aqui. A segunda parte, essa primeira parte eu já preguei sobre ela, na verdade, domingo passado, eu só falei sobre essa parte. A segunda parte, que abrange os versículos 21 e 22, é uma porção menor, é uma divisão menor, recebeu um outro título. E nós chamamos esse título de universalidade. Nós chamamos essa porção, essa parte da narrativa, nós demos a ela o título de universalidade. A primeira parte, proporcionalidade, o texto aponta para isso. A segunda parte, 21 e 22, universalidade, o texto aponta para isso. E a terceira parte, versículos 23 e 24, nós demos o nome a essa porção de disparidade.
E nós veremos então em que sentido existe uma disparidade aqui nos versículos 23 e 24. E assim então nós vamos terminar o capítulo 7 de Gênesis. Vamos então olhar para os versículos 21 e 22, a parte que nós demos o nome de universalidade, para conhecermos esse pequeno trechinho acerca do dilúvio. Já aprendemos 17 a 20, agora 21 e 22. Então, o texto diz assim, versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Vejam a universalidade. Pereceu toda carne que havia sobre a terra. E esses termos de universalidade, eles vão sendo acentuados no versículo 21. Tanto de ave, como de animais domésticos. Vejam como a narrativa vai abrangendo todo tipo de seres. E animais selváticos. E mais uma vez, outro termo que evoca universalidade, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, abrange tudo, nada fica de fora, e o finalzinho do versículo 21, e todo homem. É o versículo mais universal da Bíblia. Não é muito agradável, mas se você quer universalismo na Bíblia, está aqui. Esse é o universalismo da Bíblia. É um juízo que não deixou absolutamente nada de fora. Nada. Nem aves, nem animais selvagens, nem animais domésticos, nem seres humanos, absolutamente nada. É uma linguagem totalmente, absolutamente inclusiva. Os estudiosos do hebraico dizem que nos versículos 19, pegando a parte anterior que estudamos, até o 23, a palavra todo ou tudo aparece 8 vezes, nesse trechinho pequeno. Do 19 ao 23, a palavra todo e tudo aparecem 8 vezes, realçando a universalidade do dilúvio. Ninguém escapou. Ninguém, exceto Noé e seus familiares. E então nós chegamos no versículo 22, e continua a ênfase na universalidade. Mas agora essa ênfase na universalidade faz novamente aquele tipo de evocação, ela evoca novamente algumas coisas que nós já aprendemos. Nós temos aprendido aqui, que o autor bíblico, ele gosta de despertar a memória do leitor através de alguns flashzinhos que ele acende na leitura, remetendo a nossa mente para textos anteriores. O autor bíblico tem essa habilidade. Nós já vimos, quando estudamos a primeira parte, a parte da proporcionalidade, os versículos 17 a 20, nós já vimos que ele usou recursos literários semânticos para despertar a nossa memória de tal maneira que lembrássemos do capítulo 6, de 1 a 8. Agora que nesse ponto do versículo 22, ele mais uma vez, ele agora falando da universalidade do dilúvio com mais ênfase, de forma ainda mais acentuada, agora ele vai evocar mais uma coisinha. Ele vai evocar mais alguma coisa que ele já disse. Veja o que ele vai dizer. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas. Vocês se lembram de algum texto de Gênesis que fala sobre fôlego de vida nas narinas? Existe alguma outra porção na narrativa que lembra, que vem à sua memória
que vem à sua mente quando você lê essa expressão, fôlego de vida em suas narinas. Só aqueles que leem bastante a Bíblia vão saber do que eu estou falando. Se você é aquele crente que nunca lê a Bíblia, você não vai entender Gênesis quando você estiver lendo sozinho, e vai ter dificuldade até para acompanhar o sermão, porque não sabe nada, não lê nada. Levanta cedo no domingo, pega um pano úmido, tira a poeira de cima da Bíblia, né? E aí vem para a igreja. Não dá, não pode ser assim. Nós temos que ter uma certa afinidade com a Escritura, nós temos que ter uma certa afinidade com a palavra de Deus. Moisés aqui, ele pressupõe que o leitor está com o texto fresquinho na sua cabeça. Onde nós encontramos isso? Onde nós encontramos um texto que fale sobre fôlego de vida em suas narinas? Ok, os irmãos estão bem treinadinhos aí já, né? É exatamente no capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7, Moisés quer que nós voltemos na nossa memória lá atrás. Ele quer que enquanto estivéssemos lendo, nós lemos esse pedacinho, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas pereceu. Ele quer que nós lembremos de algo. Vejam o 2,7. O 2,7 diz assim, observem, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que nós temos aqui? Quando nós olhamos o 7:22, nós temos um texto sombrio. É um texto triste. Olhem o 7:22, acompanhe, veja a cor desse versículo. Veja se não é um versículo triste, um versículo cinzento. É um versículo parecido com essa tarde de hoje, chuvosa, cinzenta, triste, né? Acabou o retiro das belas. É um versículo de fim de retiro. É um versículo de tarde chuvosa. Vejam o que diz: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Triste versículo deprimente. Mas o autor Moisés, ele coloca uma pitada de um sabor ainda mais amargo. Por quê? Porque ele nos faz lembrar de algo bom lá atrás. Ele diz: lembram aquele dia maravilhoso na criação? Lembram aquele dia descrito em 2:7, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Eu gosto de imaginar essa ação sendo realizada numa manhã ensolarada. Amanhã ensolarada, dia lindo esse. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. É um versículo lindo. É um versículo que realça a dignidade da vida humana. É um versículo que mostra o valor que nós temos. O Senhor soprou em nós, soprou no ser humano o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É um versículo de vida, não de morte. É um versículo de criação, não de destruição. É um versículo colorido, ensolarado. Não é um versículo chuvoso, tenebroso. Mas então Moisés, na sua habilidade literária, faz com que o versículo 7:22 se torne ainda mais cinzento, quando nos faz lembrar que não era para ser assim. Não era para ser desse jeito. O que tinha fôlego de vida era para desfrutar de vida. O que tinha assistência, que é a glória de Deus. Mas agora, e tudo o que recebeu fôlego de vida
tendo em vista especialmente o ser humano aqui, morre. Moisés quer comparar os dois versículos e mostrar quão triste é esse versículo do 7:22. Quando nós lemos o versículo, já percebemos que ele é triste, mas quando colocamos ele ao lado do versículo 2:7, ele se torna mais triste ainda. O que o pecado faz? O que Moisés quer mostrar com isso? Quer mostrar o que o pecado faz. O pecado destrói tudo. Num versículo, criação e vida. No outro versículo, por causa do pecado, destruição e morte. O pecado destrói tudo. Se você tem na sua vida, se você nutre na sua vida algum tipo de pecado, está lá guardado ali. Não brinque com ele. Um dia, cedo ou tarde, ele vai destruir e matar. Ele vai fazer isso. Não brinque com ele. Ele vai destruir e matar. E talvez não faça isso só com você. Talvez faça isso com todas as pessoas que cercam você. Destruir e matar. E Moisés quer mostrar isso nesse contraste que ele evoca. No despertar da nossa memória para 2:7. Vejam como era e vejam agora. Vejam o que foi e vejam o que aconteceu agora. Ele quer mostrar isso para gerar no povo que ia ler o texto temor e tremor. Não brinque com o pecado. E vejam a sequência do versículo. O versículo diz na sequência aqui no finalzinho, versículo 22, pela primeira vez, aparece um verbinho aqui. O texto diz: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, ele diz, morreu. Ele não usou a palavra, o verbo morrer ainda na narrativa. É a primeira vez que ele usa. O que é de surpreender. Eu deveria ter usado o verbo morrer várias vezes já. Mas ele não usa, ele só usa agora. Por que ele usa o verbo morrer agora? Lembrem-se novamente, Moisés é um escritor esperto. Moisés já jogou a gente lá para o capítulo 2. E ele quer que nós continuemos lá. Ele quer que nós continuemos no capítulo 2. Onde aparece o verbo morrer em Gênesis? Você volta para o capítulo 2 de novo. Moisés joga com a nossa memória. O texto joga com a nossa capacidade de relacionar as coisas. A linguagem que Moisés usa faz isso. E faz isso propositalmente, não é por acaso. Não, isso não é acidental. Isso é percebido no texto pelos comentaristas, por aqueles que estudam a gramática desses versículos, as palavras desses versículos, as construções desses versículos. Eles conseguem perceber essas relações que são intencionais. E o texto diz em 2:17, o texto para onde Moisés quer nos jogar, o texto diz assim, mas joga de novo para o capítulo 2. Falando, vejam, mais uma vez a relação, lá em 2:17 havia uma relação, pecado, morte. E agora de novo acontece isso, pecado, morte. Não há como você dissociar as duas coisas. O texto bíblico quer nos ensinar essa realidade, não há como dissociar essas duas coisas, pecado, morte. Andam juntos. Andam de mãos dadas, são amigos inseparáveis, pecado e morte. E a teologia bíblica aponta para isso e ensina isso de uma forma muito clara. Eu quero convidar os irmãos a perceberem, a olharem isso em outras passagens. Eu quero sair um pouquinho aqui de Gênesis, os irmãos vão me acompanhar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Um pequeno parênteses aqui, eu quero abrir para que os irmãos me acompanhem na análise dessa relação
para que nós aprendamos o modo como a Bíblia lida com essa relação, pecado e morte. No 2,17, os irmãos já viram, acabamos de ver no 2,17, Deus diz que se Adão e sua esposa comessem do fruto proibido, o texto diz que no dia em que desse fruto eles comessem, certamente eles morreriam, diz o texto. Aí a relação, desobediência, morte. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós aprendemos em Romanos, no capítulo 6, deixa a sua mão aí marcando o capítulo 2 de Gênesis, deixa a sua mão aí em Gênesis, e procure junto comigo Romanos 6, 23. Venha comigo nessa pequena viagem, essa viagem acerca do ensino da Bíblia sobre a morte e o pecado. Veja aí, vamos ampliar aquilo que Moisés quis nos ensinar, quis trazer à nossa mente. Vamos ver o que mais a Bíblia fala sobre essa relação, sobre esses dois irmãos gêmeos, pecado e morte. Veja Romanos 6, é a morte. Vejam aí a relação, pecado e morte. O salário do pecado é a morte. Eu tenho um trabalho, que trabalho que é? O pecado. Eu peco. O que eu ganho de salário? A morte. Depois de ter trabalhado, realizando o pecado, qual é o pagamento que eu recebo? O texto diz, é a morte. Existe essa relação. O texto de Gênesis 7 mostra isso. O mundo todo vivendo ali no pecado. Resultado, salário, morte. E todos pereceram e todos morreram. O capítulo 3 de Gênesis, volte agora lá, deixa ainda a sua mão aí em Romanos, não saia de Romanos, permaneça ainda em Romanos aí, mas deixa aí sua mão aí, marcando Romanos, e vá para Gênesis 3,19, veja o que diz o texto, veja como entrou o pecado e a morte no mundo, veja o que diz aí, 3,19, Deus havia proibido que eles comessem do fruto, mas eles comeram do fruto mesmo assim, e vejam o que aconteceu, o texto diz assim em 3,19, no suor do rosto, Deus falando a Adão, aqui Adão já tendo desobedecido, depois da queda, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nesse dia, o pecado entrou no mundo. Tu és pó, e ao pó tornarás. O pecado entrou no mundo, e entrando o pecado no mundo, o que entrou com ele? O seu companheiro inseparável, a morte. Nós voltamos então para Romanos. Veja o que diz Romanos no capítulo 5. Volte para Romanos e veja Romanos capítulo 5, versículo 12. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo remete a nossa mente mais uma vez para Gênesis. Veja o que ele diz, Romanos 5,12. Portanto, e ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e aqui ele está falando sobre o texto de Gênesis, sobre Adão, e pelo pecado a morte, mais uma vez a relação entre os dois itens, assim também, e agora aqui, vem uma novidade. Vem algo que nós muitas vezes não compreendemos, mas que a Bíblia afirma. O texto diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto ensina a realidade da imputação, da atribuição. Adão, nosso representante no jardim, pecou. O pecado passou a todos os homens. Adão, por ter pecado, se tornou mortal. Consequentemente, a morte passou a todos os homens. E nós aprendemos na Bíblia essa realidade, a realidade da imputação. Por que nós somos pecadores? Nós somos pecadores não somente porque nós cometemos pecados. Nós somos pecadores porque estamos em Adão. Porque o pecado de Adão foi imputado a nós. Nós somos pecadores porque nós cometemos pecado e porque nós somos humanos, somos descendentes de Adão. Se nós nunca cometêssemos pecado nenhum, nós seríamos ainda pecadores por imputação.
por sermos descendentes de Abraão. Quando nós olhamos para Romanos 3, nós aprendemos os resultados mais amplos disso. O texto do Novo Testamento vai ampliando isso. O texto do Novo Testamento fala o seguinte: olha, Adão pecou e com isso toda a humanidade se tornou pecadora. Adão se tornou mortal e por causa disso toda a humanidade se tornou mortal. Mas o texto de Romanos vai ampliando a gravidade disso. O problema não é só a morte, diz o texto. Vejam Romanos 3. Romanos 3, 23 diz algo mais. Vejam o que diz o texto: pois todos pecaram. E era de se esperar que o texto dissesse: pois todos pecaram e morrerão. Mas o texto agora, ele vai além disso. O texto não diz: pois todos pecaram e todos morrem, ou todos pecaram e todos morrerão. Não, ele vai além disso, ele acrescenta algo mais ao problema da morte. Ele diz: pois todos pecaram e carecem. Estão destituídos, como dizem algumas traduções, estão separados da glória de Deus. Ou seja, a teologia neotestamentária vai ampliando o problema, vai mostrando que o problema é maior. O texto diz: olha, Adão pecou, todos pecaram. Adão, por ter pecado, se tornou mortal. Todos se tornam mortal agora. E aí ele amplia, ele diz: e vejam, não somente agora os homens são mortais. O pecado não somente trouxe a morte, o pecado fez também com que o homem, além de se tornar mortal, o homem também ficasse separado da glória de Deus. É o que os teólogos chamam de morte, não a morte biológica, não a morte física, mas a morte espiritual. Dizem os teólogos, especialmente os teólogos mais antigos, relacionam a morte com separação. A morte sempre é separação. É a separação da alma e o corpo. É a separação entre as pessoas. A morte é isso. Mas quando nós entendemos o sentido da morte espiritual, aprendemos que a morte espiritual também é separação. Mas é a separação entre o homem e Deus. Por quanto tempo? Para sempre. Então, quando nós aprendemos que o homem é pecador e que o homem morre por ser pecador, e olhamos para a extensão disso, os desdobramentos disso na revelação escrita de Deus, nós aprendemos que o homem não somente morre por ser pecador, ele também morre eternamente. Ele é separado da glória de Deus. O texto de Romanos 5, no versículo 19, realça isso. Vejam 5,19 de Romanos. O 5,19 de Romanos explica que há uma esperança. A condição humana é muito triste. Ele é pecador, ele é mortal, ele é pecador por causa do pecado de Adão. Ele é mortal porque a morte passou a Adão e a toda a raça. Ele não é somente pecador e mortal, ele também é separado da glória de Deus por causa do pecado. Isso tudo lhe é atribuído, lhe é imputado. Mas quando nós chegamos em Romanos 5,19, o apóstolo Paulo aponta para a saída. Ele mostra que há uma saída para isso. Veja o que ele diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. De quem ele está falando aqui? Como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. De quem ele está falando? Ele está falando de Adão. Pela desobediência de Adão muitos se tornaram pecadores. É uma frase triste. Realça aquilo que estamos realçando aqui, enfatizando aqui. O pecado de Adão atingiu toda a raça. Mas o versículo continua. Ele diz: assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar de um outro tipo de imputação. Uma imputação que não é maligna. Uma imputação que não é destruidora como a imputação do pecado de Adão.
Aqui ele começa a falar sobre uma imputação que é benigna, é abençoada. Ele diz, olha, a humanidade recebeu, a ela foi imputado o pecado de Adão e a morte dele. Mas vejam, assim como aquele ato de desobediência foi imputado a tantas pessoas, a todo mundo, há também um ato de obediência. Há um ato de obediência que pode ser imputado aos homens também. Existe uma má imputação. Existe uma imputação ruim, maligna, que mata, que destrói, que traz infelicidade, desgraça, perdição. É a imputação do pecado de Adão. Traz morte, traz separação de Deus, traz perdição. Mas ele fala no versículo 19 do capítulo 5 de Romanos, mas existe também uma boa imputação, que traz vida, ele diz, que traz justiça, que traz esperança. Existe uma outra imputação. E como nós podemos receber essa imputação? Romanos 5,17 explica como nós podemos receber essa imputação. O texto diz assim: se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só, que é Adão, reinou a morte, ele prossegue, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Este versículo diz no meio dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Como eu posso ter a boa imputação? Como pode ser imputada a mim a obediência de Cristo? Como? O texto diz, eu tenho que receber a abundância da graça e o dom da justiça. É assim. Eu já recebi a abundância da desgraça. Isso eu já recebi. Eu já recebi o dom da injustiça. Isso eu já recebi. Isso já me foi imputado. Eu nasci em meio à abundância da desgraça. Eu nasci em Adão, perdido. Eu já recebi o dom da injustiça, a morte em meus membros. Eu já sou mortal, a morte habita em mim. Eu já recebi isso. Isso já me foi dado. Isso já me foi imputado. A maldita imputação já veio sobre mim, sobre todos nós. Mas é possível receber a boa imputação. Assim como a desobediência de Adão foi imputada a nós, a obediência de Cristo pode ser imputada a nós também. Como o texto diz, eu tenho que receber a abundância da graça e o dom da justiça. E se eu receber a abundância da graça e o dom da justiça, então a vida de Cristo, a sua justiça, a sua santidade, tudo isso será atribuído a mim. E eu terei, não morte, eu terei vida. Se a injustiça trouxe morte, a justiça me dará vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas receber a abundância da graça e o dom da justiça. As pessoas têm que se preocupar com isso. Os moços que estão aqui, os jovenzinhos que estão aqui, os adultos que estão aqui, os mais velhos que estão aqui, eles devem ter uma certeza. Que certeza é essa? É essa. Eles devem ter a certeza de que são pecadores. Que a eles foi imputada a culpa de Adão e consequentemente a condenação de Adão, que é a morte. Eles têm que ter essa certeza.
É uma certeza triste, é uma certeza deprimente, é uma certeza que deve apertar o nosso coração. Mas eles, todos, jovens, moços, crianças, adultos, idosos, todos devem também saber dessa realidade. É possível eu ter a boa imputação. É possível receber a justiça de Cristo e, consequentemente, a sua vida. Como? Recebendo da abundância da graça e o dom da justiça. O homem tem que se aproximar do Senhor. Os jovenzinhos que estão aqui, os moços, as moças, os homens, as mulheres, os idosos, os que estão nos assistindo hoje em casa, os que vão nos assistir depois, eles devem se aproximar do Senhor humildemente, reconhecendo a sua condição de herdeiros malditos de Adão, dizendo: Senhor, eu sou um herdeiro da maldição de Adão. O pecado, a rebelião dele foi imputada a mim. E a morte dada a ele passou para mim também. E não somente isso, eu estou separado da sua glória, estou separado da comunhão com o Senhor. Essa é a herança dos meus primeiros pais. Eu recebi isso, isso me foi atribuído. Agora que eu estou nessa condição terrível, nessa condição espiritual deplorável, de perdição, de maldição, de falta de esperança, de separação do Senhor, eu quero suplicar, eu quero pedir que o Senhor me dê da abundância da sua graça e me dê o dom, a dádiva da sua justiça por meio de Jesus. Senhor, salva-me por Jesus. Por Adão eu estou perdido, mas por Jesus eu posso ser salvo. Atribui a mim, pela fé nele, a justiça de Cristo. Atribui a mim, pela fé nele, a vida que ele dá. E então o Senhor concederá a essa pessoa a abundância da graça e o dom da justiça. Sem isso, meus queridos, não há esperança para ninguém. Ninguém pode ter esperança de salvação sem isso. As pessoas não devem imaginar que um dia chegarão diante de Deus e Deus vai dar um tapinha nas costas da pessoa e dizer: está tudo bem, eu entendo que a carne é fraca. A história do dilúvio mostra como Deus trata a carne fraca. A história do dilúvio mostra como Deus cuida e como Deus lida com a carne fraca. Nós não podemos nos iludir com essas coisas. A Bíblia diz que só há esperança pela fé em Jesus. Somos pecadores, isso nos foi atribuído. Mas é possível desfrutar da justiça que Cristo dá, pela fé nele. Eu, às vezes, vou em velórios. Eu vou sempre em velórios. Eu vou mais em velórios do que em casamentos e festas. Se você me convidar para ir num casamento ou numa festa, talvez eu vá no casamento se eu tiver que fazer o casamento. Se for aniversário, é difícil eu ir também, porque tem que comprar presente e eu não gosto muito de ir. Mas velório eu vou em todos, não perco um velório. E nem sempre eu falo nos velórios. Às vezes as pessoas até impedem que eu fale em velórios. Muitos, especialmente meus parentes, eles não permitem que eu fale em velórios. E eu ouço então algumas palavras em velórios. E a última palavra que eu ouvi foi tão linda. Foi tão linda a palavra que eu ouvi. A pessoa que ministrava ali aquela cerimônia fúnebre disse que aquele nosso ente querido que havia falecido havia entrado num barco. E aquele barco então a levou, singrando um oceano lindo, azul, numa
manhã ensolarada, foi singrando até chegar numa linda praia. E chegando naquela linda praia, aquela pessoa que estava lá, que tinha morrido, encontrou nossos outros familiares que haviam morrido, todos ali na praia. E todos então receberam aquela pessoa que desceu do barco alegre e foi recebida com abraços por todos os queridos que estavam ali, naquela praia paradisíaca, linda, ensolarada e maravilhosa. Que lindo, né? Lindo. Pena que era pura imaginação, mera invenção de um falso mestre, mera invenção de quem era pago para enganar e para dizer o que as pessoas queriam ouvir. Eu conheci todas aquelas pessoas, todas elas. Eu falei do Evangelho para elas desde a minha meninice, desde que eu era menino. E elas sempre disseram não, até o ponto de romperem contato comigo. É duro dizer, mas não há praia alguma. Não há praia alguma, não há paraíso ensolarado nenhum, não há barco bonito nenhum, nenhum oceano azul, lindo, nada disso. Aquelas pessoas sem Cristo, quando abriram seus olhos, depois da morte, tudo que elas viram é de um horror indescritível. Não há palavras nas línguas humanas para descrever o horror de uma eternidade sem Cristo. Não podemos brincar com essas coisas. Invenções poéticas e românticas, quadros mentais bonitos, cheios de enfeites, não mudam a triste realidade, que o homem sem Cristo está separado de Deus e perdido para sempre. Se você não tem Cristo em sua vida, o seu destino é triste, cruel, é um destino de tristeza, angústia e horror por toda a eternidade. É necessário você receber a abundância da graça. É necessário você receber o dom da justiça para se livrar da morte imputada pelo ato de Adão e desfrutar da justiça da justiça de Cristo que lhe pode ser imputada. Os versículos 21 e 22 mostram, portanto, a universalidade. Nós vimos na semana passada, no capítulo 7, nós vimos os versículos 17 a 20, esses versículos falando sobre a proporcionalidade. Nós vimos agora, nesses últimos minutos, nós vimos os versículos 21 e 22, fizemos aí uma digressão falando sobre a morte e o pecado, fizemos agora essa digressão, e vimos aí a segunda parte, os versículos 21 e 22, falando sobre a universalidade, e agora então chegamos ao final. No finalzinho nós temos aí os versículos 23 e 24, que tratam da disparidade. Como assim esses versículos tratam da disparidade? Vejam aí, o versículo 23 diz assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Esse versículo 23 está repetindo o 6:7. O 6:7 fala a mesma coisa, vai repetindo isso para que nós não nos esqueçamos da causa disso tudo. Ele repete o 6:7 para que nós lembremos que a causa disso é
o pecado. Isso é castigo. Quando o texto fala, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, isso é castigo, isso é punição. E prossegue, o homem e o animal, há aqui essa repetição, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Aqui existe um joguinho de palavras, quando o texto fala sobre o homem, menciona o homem, Adam, e fala sobre a terra, Adamá. Com isso, ele está fazendo com que nós nos lembremos do pó. Porque ele quer que nós nos lembremos do pó. Ele fala de Adão e Adamá, terra e homem, numa linguagem que evoca o pó. Por quê? Para enfatizar a fragilidade da vida humana. Para mostrar o quanto ela era frágil e quão facilmente ela passou. E aí o texto prossegue e diz assim, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Essa repetição do 6:23 é algo que é uma linguagem que é repetida no capítulo 7, no capítulo 6. Essa repetição é feita para destacar o contraste que vem no final do versículo. E é por isso que eu falei da disparidade. Que há um contraste enorme, há uma disparidade entre o começo do versículo e o fim do versículo. O texto diz, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. É aqui que nós temos a disparidade, o contraste. Todos morreram, todos foram alcançados pelo juízo, todos foram extintos da terra, homens e animais, todos os seres, mas há um contraste no final do versículo, há uma disparidade no final do versículo. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. É o contraste da graça, é o contraste da salvação. É o contraste da misericórdia. Esse finalzinho do versículo 23 realça a existência de um remanescente. E é muito interessante notar na Escritura essa teologia, a teologia do remanescente. Sempre que Deus pune a humanidade, Ele sempre preserva um remanescente. Um grupo pequeno que ele separa para mostrar nesse grupo a sua graça. Se os irmãos olharem Mateus 24, os irmãos vão ver um remanescente. Sempre assim. A história dos atos de Deus passados, as coisas que ele faz hoje, as coisas que ele fará amanhã, sempre apontam para isso, para um remanescente. Deus pune a humanidade, Deus se levanta e pune o homem por causa do seu pecado, mas ele sempre preserva um remanescente. Veja Mateus 24. Mateus 24 trata de algo futuro, algo que acontecerá num dia que ainda não chegou, o período da grande tribulação. A Bíblia fala de um período terrível que vai se abater sobre a terra, como nunca visto antes. A escatologia bíblica fala disso, da grande tribulação. É um tempo que nós não imaginamos como será. Um tempo que vai anteceder a volta de Cristo. Um período de 7 anos, de muito sofrimento, em que Deus vai se manifestar de forma severa contra o mundo. E veja o que diz o versículo 24. Diz assim, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, diz o texto. E aí ele prossegue dizendo, enganar, se possível, os próprios eleitos. O texto fala de um grupo específico. O texto fala de um grupo protegido. Um grupo que não é possível enganar. Um grupo que nenhum falso mestre, nem com todos os seus milagres, nem com todos os seus sinais prodigiosos, pode enganar. As pessoas, elas são facilmente enganadas por sinais e prodígios. É assustador como nós vimos na nossa geração, como as pessoas são facilmente enganadas por sinais e prodígios, inclusive sinais e prodígios falsos, mentirosos. Sinais e prodígios que qualquer pessoa percebe que são enganosos. Aqui o texto fala de sinais e prodígios que não são falsos. São sinais e prodígios que as pessoas realmente vão ficar de boca aberta diante deles. São grandes sinais, são grandes prodígios, capazes realmente de levar muita gente. Mas o texto diz que nesse tempo
Esses falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar pessoas, eles não conseguirão enganar um grupo. Há um grupo que é inenganável. Existe isso? Agora vai começar a existir essa palavra. É um grupo que é inenganável. É um grupo que não se pode enganar. É um grupo que tem uma percepção diferente. Deus protege a mente dessas pessoas. Deus, através do seu Espírito Santo, dá conhecimento para essas pessoas, percepção espiritual. Elas então conseguem detectar o erro e elas se afastam daquele falso mestre. Elas percebem, ele fez sinais, fez coisas grandiosas, esses falsos mestres fizeram descer fogo do céu, ressuscitaram mortos. Meu Deus, é um homem de Deus. Os eleitos olham, avaliam e dizem: não, há algo errado aqui. É o remanescente. É o povo a quem Deus dá essa habilidade, essa inteligência espiritual, e que não é levado pela mentira. É o remanescente. Nós vemos Noé nos seus dias, todo mundo mergulhado na podridão, na sujeira. Noé olhava para tudo aquilo. Certamente ouvia os apelos daquelas pessoas, seus filhos ouviam os apelos daquelas pessoas, suas noras ouviam os apelos, os chamados, os convites daquelas pessoas. Diziam: não, nós não seguiremos nos caminhos de vocês. Mas só vocês, só 8 pessoas, olha o mundo ao redor. Vocês são os 8 únicos seres humanos na terra que não fazem o que nós fazemos. Em todo o mundo não há mais ninguém, só vocês 8. E eles diziam: nós não seguiremos os caminhos de vocês. Por quê? Eles eram o remanescente. Deus os protegia, os guardava, e Deus fará isso mais uma vez no futuro. O versículo 24 fala de Deus guardando os eleitos, é o remanescente. O apóstolo Paulo, ele falou sobre o seu povo, o povo de Israel, no capítulo 9 de Romanos. Veja o capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9, ele fala no versículo 27. Veja o que ele diz, Romanos 9, 27. Diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Romanos 9, 27. Vejam. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Israel será julgado, punido, mas um remanescente será salvo. E ele prossegue, versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, é um remanescente, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, não sobraria ninguém. Mas Deus, diz o texto, Deus preservou um remanescente fiel em Israel nos dias de Isaías. Veja o capítulo 11 de Romanos. Romanos capítulo 11, veja os versículos 1 a 5. Paulo olha para o povo de Israel dos seus dias e vê o povo de Israel dos seus dias marcado pela incredulidade, pela rebelião contra Deus. E o apóstolo Paulo, então, olhando para isso, ele diz no capítulo 11, versículo 1, ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, Israel? E ele responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, eu fui preservado. Sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Veja o que diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus preserva um remanescente.
E o versículo 5: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Esse é o modo de Deus agir na história. Ele pune o povo, mas ele preserva um remanescente. Ele pune o mundo, mas ele preserva um remanescente. Quem são os remanescentes de hoje? Quem são aqueles que Deus tem guardado hoje? Nós aprendemos na primeira carta de Pedro. Em 1 de Pedro nós aprendemos quem são os remanescentes hoje. Veja o que diz Pedro. Na sua primeira carta, no capítulo 1. Pedro diz no capítulo 1 da sua primeira carta, nos versículos 3 a 5, ele fala assim. 1 de Pedro 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Falando aqui de nós. Nós temos uma esperança porque Cristo vive. Nós cantamos isso. E o 4 diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E aí no versículo 5 ele diz, que sois guardados pelo poder de Deus. É o remanescente. Os outros não são guardados. O texto diz que nós, que temos a esperança em Cristo, somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Só existem 2 grupos de pessoas no mundo: os perdidos e o remanescente. Só. Não há 3 ou 4 grupos. Não há um grupo neutro que não é nem perdido nem remanescente. Não. Só há 2 grupos no mundo. Um enorme e um pequeno. Os perdidos, o grupo enorme. E o remanescente, o grupo pequeno. A grande questão é: a qual dos grupos você pertence? De qual dos grupos você faz parte? Você é do grupo maior ou do grupo menor? Você é do grupo dos perdidos ou do grupo do remanescente? O versículo 23 destaca o remanescente. O texto mostra: tudo pereceu, tudo acabou, todos foram extintos. Mas há um contraste. O remanescente, Noé e os seus familiares, o remanescente permaneceu. É o destino de cada um. É o rumo de cada grupo. Se você pertence ao grupo dos perdidos, você perecerá para sempre. Se você pertence ao grupo do remanescente, você permanecerá para sempre. E o texto termina, no versículo 24, dizendo que as águas permaneceram durante 150 dias sobre a terra, realçando que ninguém escapou. Mais uma vez realçando, ninguém escapou, só o remanescente. Você é do grupo do remanescente? Você é do grupo pequeno? Do grupo que passa pela porta estreita? Do pequenino rebanho? Ou você é do grupo maior? Cada grupo, os 2 grupos, cada um deles, terá o seu destino. Ainda há tempo de você ser do grupo de remanescentes.
saia do grupo maior e entre na arca da salvação de Cristo. Faça parte do grupo de remanescentes, aguardando a bendita esperança de salvação eterna num mundo novo. Na sequência da história, nós aprendemos que a arca pousou. Lentamente, quando as águas baixaram, ela pousou lentamente, suavemente, sobre as montanhas de Ararat. E então Noé saiu da arca com a sua família para desfrutar de um mundo novo. Essa é a sorte do remanescente. Os que estão na arca da cruz, um dia, pousarão sobre as alturas para tomar posse de um mundo novo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses versículos, pelas lições que emanam dele. Abençoa a nossa vida, a nossa igreja, as pessoas que nos ouvem. Faça com que essas coisas que aprendemos nesse texto fiquem gravadas em nós. Em especial, ó Deus, que o Senhor grave no nosso coração a realidade triste do pecado e da morte. E que aqueles que estão aqui, que precisam de uma santificação maior, para que sejam preservados, ó Deus, das consequências nefastas, funestas do pecado, sejam conduzidos ao arrependimento com temor e tremor, e santifiquem suas vidas, ó Deus, sabendo que o pecado conduz à destruição e à morte, como o texto que lemos e estudamos ensina. Ó Deus, e que no nosso coração também fique gravada a realidade doce, a realidade acridoce da existência de um remanescente segundo a sua graça. E que nós, ó Deus, avaliemos nossa vida para descobrirmos com sinceridade se estamos na fé. Se já entramos pela porta estreita, se já entramos pela porta da arca da sua cruz, se já estamos seguros, se a porta já foi fechada para nos proteger, se estamos guardados. Que cada um avalie com seriedade essa realidade, ó Deus. Que ninguém seja negligente nessas coisas. Que ninguém se deixe levar pelo corre-corre do dia a dia e deixe essas coisas de lado. Mas que cada um avalie com seriedade essas realidades doutrinárias, teológicas, bíblicas e olhe para si. E chegando a conclusões ruins, se for o caso, que se aproximem do Senhor e digam: Senhor, dá-me da abundância da sua graça e do dom da justiça, pela fé em Cristo. Salva-me, livra-me, perdoa-me, inclua-me no número de remanescentes, para que eu desfrute da nova terra que o Senhor dará aos que lhe pertencem. Ó Deus, concede isso a todos nós aqui, essa consciência a todos nós aqui. Há tantas distrações ao nosso redor, há tantas coisas, tantas vozes falando à nossa volta. Ajuda-nos para que a sua voz tenha destaque, ressoe com sonoridade maior, com clareza maior. E dessa forma, ouvindo, ó Deus, sigamos essa voz e sejamos crentes de fato, protetores da sua palavra, da verdade, no meio dessa geração que é semelhante à geração dos dias de Noé. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se pôr em pé, vamos cantar o hino Eis a Nova. É o de número 191 do nosso cantor cristão.
que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor, que alegre amor perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, pois o pecado avilta, enche de escuridão, alma rebelde errada, sob sua maldição. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, estamos terminando o nosso culto, só quero dar alguns avisos aqui. O mais urgente desses avisos é referente ao nosso jantar de ação de graças. Acho que esse é o quarto ano, é o quinto ano, né? É o quinto ano do nosso jantar de ação de graças. Nós fazemos o jantar de ação de graças na penúltima quinta-feira de novembro. Então, os irmãos vêm aqui às 7h30, é uma quinta-feira, não é feriado no Brasil, pelo menos nos Estados Unidos é feriado, né, ação de graças. Mas aqui não. Aqui tem que ter fé para participar da ação de graças, tem que ter muita coragem. Mas, geralmente, as pessoas vêm e enchem aqui, vêm mais de 100 pessoas no jantar de ação de graças. E nós aqui participamos de um jantar, juntos, nós, então, temos um tempo de ação de graças mesmo, em que as pessoas, elas manifestam, elas falam. É um culto em que todo mundo participa, todo mundo fala no culto. Se você quiser falar, você gosta de falar, e nunca falou e quer falar na igreja, você vai poder falar na ação de graças. Você vai dizer, olha, eu quero me expressar aqui. Eu quero falar da minha alegria, da minha gratidão a Deus pelas coisas que Ele fez para mim neste ano que passou, que Ele tem feito agora. Eu quero dar graças a Deus pelo que Ele fez. E você vai poder compartilhar. Teremos vários momentos para isso, para você poder se expressar. É um jantar alegre, nós cantamos, nós louvamos a Deus pelas coisas que Ele fez, os irmãos compartilham as suas experiências. Claro, todo mundo fala bem, não pode cada um falar meia hora, né? Mas todo mundo tem a oportunidade de falar e dizer por que está dando graças. É um tempo muito gostoso. Então você não pode deixar de participar do jantar de ação de graças nessa quinta-feira. Então venha. Em vez de você ir jantar na sua casa, vem jantar na igreja. Okay? Aqui a comida é muito mais gostosa, né? Vai ter muito mais coisa, muito mais legal, e você não vai esquecer o jantar, o tempo aqui de ação de graças com os irmãos. Eu coloquei aqui, me passaram os valores,
R$ 20 por pessoa, de 0 a 5 anos não paga, de 6 a 10 anos é R$ 10. Então, eu acho que é um preço bom, não é esse? Não é um preço bom? R$ 20, um almoço, um jantar. O que tem no jantar? Tem suco também? Inclui o suco, isso? Inclui suco, refrigerante? Inclui sobremesa? Então... Eu levo a Simone jantar toda semana fora, né? Nos melhores restaurantes de São Paulo, né, Simone? Né? A gente vive saindo, é verdade isso? Será? Quem dera, né? Na verdade, me parece que um jantar custa no mínimo R$ 50, é isso? Mais ou menos isso ou é muito? É caro, né? Uma pessoa sozinha vai no restaurante, come, toma lá alguma bebida e come uma sobremesa. Quanto ela vai gastar? Sozinha. R$ 60? 40? Depende de onde vai, né? Oi? Comida. Comida mesmo. Acho que gasta isso, né? Uns 40, 50, será? 60 até, né? Não é lanche que eu estou falando, não. Não é pão com manteiga na chapa, não. É comida mesmo. Aqui você vai gastar R$ 20. E é uma comida boa, muito gostoso. Vocês vão gostar. E o tempo aqui também. Isso aqui, na realidade, é só para cobrir os custos, irmãos. Não é para ter lucro aqui. Ninguém tem lucro com isso aqui. Na realidade, para cobrir o custo mesmo. Então, procure o Carlos Guandalini no final. Dê o seu nome para ele. Carlos, fique de pé. As inscrições são com o Carlos. Aí está. Fale com o Carlos. Você pode também entrar em contato via WhatsApp, Carlos? Pode ser também? Tem que ser até no máximo terça-feira, né? Até no máximo terça-feira, entre em contato com o Carlos, porque o Carlos tem que passar o número de pessoas para a equipe que vai preparar o jantar. Tá? Pode sentar, Carlos, obrigado. Ele precisa passar o número de pessoas, senão você avisa que vem só na quinta pela manhã, você avisa que vem no jantar à noite, não dá tempo de comprar o número de coisas necessárias para fazer. Então, avise antes, ok? Avise antes. Então, lembre-se aí de participar desse jantar de ação de graça. Tem algum inscrito já, Carlos? 70 pessoas até agora? Um pouquinho menos, 60, 70. Você colocou meu nome já? Já, ok. Então, olha, gente, procure o Carlos, porque vai lotar isso aí e talvez tenha que cortar. Então, corra e fale com o Carlos. Já tem 60, 70 pessoas já. Okay? Não se esqueça, então, de se inscrever. Eu tenho aqui um livrinho novo. Na realidade, esse livro foi escrito em 1990 Você lembra? 95, mais ou menos, né? Não, foi antes. Não lembra? Ok. É um livro sobre o nome do livro é Boas Intenções Não Bastam. Foi escrito pelo pastor Thomas, esse livro. Eu já li faz tempo, você tem que ler de novo, porque eu li faz tempo esse livro. Né? Boas Intenções Não Bastam, do pastor Thomas Tronco dos Santos. Pastor, fique de pé. Você consegue ficar de pé aí? Aguenta? Ok, está aí o pastor Thomas. Tem um problema na coluna aí, mas está de pé aí. Da editora Batista Regular, né, que lançou esse livro. Pode sentar, pastor Thomas. E é um livro muito prático e muito interessante. A temática dele. Boas Intenções Não Bastam é o nome. E você pode comprar esse livrinho. É um livro muito bem escrito. Muito bem escrito. O pastor Thomas escreve muito bem. Com lições muito importantes. Talvez você possa comprar até para dar para um amigo seu. Né, que entende que as boas intenções vão salvá-lo. Né, que as boas intenções justificam muita coisa. Quando a Bíblia mostra que as boas intenções elas não bastam. Aquela história, Deus sabe o meu coração. Não cai nessa, não. Ele sabe, esse é o problema. Então, você compra esse livrinho e com isso você vai desmanchar esses jargões que há por aí, né, colocando na sua cabeça aquilo que é realmente bíblico acerca das intenções. Não siga os jargões do mundo nessa área, não. Siga o que a Bíblia diz. E o pastor Thomas é muito bíblico, tudo que ele escreve é repleto de referência bíblica, é repleto de textos bíblicos, explicando o texto bíblico, tudo que ele escreve é assim, tudo. Dificilmente você vai encontrar uma reflexão dele lá. É um monte de... são comentários
bíblicos o tempo todo. Ele escreve assim já há muito tempo. Meus irmãos o conhecem bem. Então, compre esse livro. Eu falei com a Carol, custa R$15. Carol, você pode ficar de pé também? Só para quem, se alguém não conhece você, né, que é difícil. Mas aí está a Carol, esposa do pastor Thomas, R$15 esse livrinho. E aí, então, você tem aí alguma coisa que você pode dar de presente para alguém que tem que aprender nesse campo aí. Distribua a literatura boa, né? A literatura é o tipo da literatura que, por ser menor, atrai a pessoa. As pessoas hoje em dia correm tanto, né? Ninguém para ler um livro de 700 páginas hoje em dia, né? Então, você dando um livrinho desse, a pessoa lê, se anima a ler, porque tem bastante conteúdo e a pessoa não precisa dispor de tanto tempo para ler tudo, ok? Irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto. O Daniel vai tocar o pós-lúdio e nós vamos orar. E eu estou surpreso aqui hoje com a presença do Dan Thomas, né? Fica de pé, você pode... Vem aqui. O Dan Thomas. Não, Daniel Thomas. Eu chamo ele de Dan Thomas por causa do nome que aparece nas redes sociais, né? Esse irmão aqui, ele sofreu um acidente, eu não sei assim, muitos detalhes, né? Ele sofreu um acidente, ele tem uma lesão na coluna muito grave, é isso? E aconteceu recentemente, inclusive, dele ficar imóvel até, né, Daniel? Perdeu o movimento das pernas e cair para trás. Perdeu o movimento das pernas. No sofá da minha casa. No sofá de casa. Eu levantei do sofá, a perna travou, caí de novo. Mas esse não é o primeiro tombo, né? Você sempre cai. Esse ano eu já perdi o movimento das pernas umas 3 vezes já. De outubro do ano passado para cá foram umas 5, 6 vezes. Então ele tem essa lesão bastante séria na coluna, né? Ele tem essa dificuldade. Teve um tombo que foi bom, né? Você falou que você caiu e foi bom que você melhorou depois. Deu um tranco e colocou no lugar algumas coisas. Eu caí da escada o ano passado, quando eu fui entregar uma casa que eu mudei de residência. E aí eu segurei num corrimão, e eu estou acostumado a me movimentar assim na minha cama, porque tem um tipo de corrimão atrás, e eu puxei, e quando eu puxei assim, eu fui de cabeça no corrimão, e aí deu uma estalada na minha coluna, e quando eu cheguei na minha casa, a minha mulher ainda me deu um puxão de orelha, porque eu estava descalço. Aí eu me deitei na cama, e quando eu me deitei na cama, eu me deparei que eu estava deitado, com as costas eretas, coisa que eu não conseguia já há mais de 10 anos. Então, Deus trabalha, o tombo estava no propósito. Então, se você quiser empurrar ele na escada hoje, isso pode ser até uma bênção para ele, viu? Eu já planejei já com o pastor Thomas, já dar empurrãozinho lá, quem sabe ajuda, né? Então, mas eu brinco com o Daniel porque ele é muito querido nosso, e ele com toda essa dificuldade que ele tem, que ele enfrenta, o Daniel é um missionário, ele é um evangelista, ele é um homem de Deus zeloso. Ele não é membro da nossa igreja, infelizmente, não tem condições, porque ele se mudou para o Nordeste, né? E se mudou para o Nordeste com que objetivo? Trabalhar no fortalecimento de igrejas. Ele leva literatura, entrega literatura, fortalece pastores, ensina, aconselha, orienta, usando literatura verdadeiramente bíblica. É o propósito que Deus colocou no coração dele, deixou tudo, né? E ele foi para lá, para o Nordeste. Que estado que você está agora? Agora nós estamos no estado do Sergipe, mas Deus nos colocou para servir junto a uma igreja batista. E essa igreja está passando por um processo de plantação de igreja em Alagoas também. Então, adivinha? Nós estamos entre Sergipe e Alagoas. Então, por exemplo, esse final de semana agora nós passamos 4 dias em Alagoas, numa cidade, irmãos, que ficam até 30 dias sem água no chuveiro e na torneira. Para necessidades básicas, as pessoas não têm água. E na sexta-feira nós chegamos, me foi dada a oportunidade já para ministrar na sexta-feira. E nós oramos, né, irmãos? Nós cremos que o Senhor ele pode vir com água na torneira, amém? Amém. E nós acordamos no sábado com água na torneira e nos chuveiros. Então o Senhor realmente ele ouviu a nossa oração e Deus vem se fazendo presente na nossa vida nesse tempo. Nós estamos encontrando pessoas com o coração disposto a conhecer mais de Jesus e se parecer mais com Jesus. E a gente está servindo, como o pastor bem disse, servindo o corpo, né? Como servos mesmo.
O Dan Thomas, eu fico admirado, Daniel Thomas, porque ele tem essa dificuldade, né, física, e ele está lá em cidades difíceis, sem uma estrutura boa do campo médico, né, mas está lá. E ele viaja, vai nos diversos lugares, e leva literatura, e ajuda, e socorre. Ele fez o cadete, não é isso, pastor Thomas? Ele, eu acho que é um dos primeiros alunos do cadete, ou não? Foi a turma desse ano aqui, né? Fez o cadete, fez uma parte, vai completar depois, tá assim, né? Até uma das coisas do nosso próximo café, né, pastor? A gente tem que alinhar isso, porque por conta da nossa ida para lá, eu não consegui fazer 3 aulas do segundo semestre, né? Então, a gente vai fazer a última agora, né, pastor? E a minha intenção é vir no ano que vem nas aulas que eu não consegui fazer. Porque por conta da deficiência, eu sempre orei para que o Senhor levantasse alguém para nos enviar, porque algumas pessoas nos procuram, né, para servir, e nem sempre as pessoas têm condições de pagar uma passagem para a gente ir. E a gente orava, né, ao Senhor para que alguém se levantasse nesse sentido, mas não precisou de ninguém se levantar. Pela minha deficiência, eu tenho um direito chamado passe livre, então eu dei entrada nessa documentação, e eu ganhei o direito de viajar o Brasil inteiro de ônibus de graça. Olha aí o valor das autoridades que temos estudado em Romanos 13 pela manhã, né? Quem está financiando o trabalho do Daniel é o Michel Temer, né? Vai ser. Dá para acreditar nisso? Ok. Ok, irmãos. O Daniel, então, precisa das nossas orações. Inclua ele nas suas orações. Não sei se tem fotografia dele para colocar no grupo do Ore por Mim, que o Amorim administra. Tem fotografia do Daniel? Então, tira a foto do Daniel para colocar no grupo. Os irmãos vão receber, então, a lista lá. O pastor Thomas também tem problema na coluna, eles se dão muito bem. Vai lá, Daniel, tirar a foto aqui, isso. Vai aparecer então no grupo, os irmãos vão receber no Ore por Mim e vão lembrar sempre do Daniel Thomas nas suas súplicas aí no seu ministério. Lembre-se desse jovem, que ele precisa muito das nossas orações. Daniel, tem algum pedido específico de oração? O pessoal vai orar agora silenciosamente durante o pós-lúdio. Tá. Irmãos, nós sabemos que missões se faz de algumas maneiras, né? Nós fazemos missões em oração, nós fazemos missões enviando pessoas, nós fazemos missões ofertando também na vida de missionários, e nós fazemos missões divulgando isso tudo também. Nós, como membros dentro de um corpo, minha perna está tremendo aqui. Não. É um pouco a gente fica um pouco nervoso, né, irmãos? Você pode segurar em mim, que eu sou forte. Eu nunca fico doente. Minha esposa fala, enquanto as suas pernas tremerem para falar do Evangelho, é porque o zelo ainda está vivo, e isso é primordial para a nossa vida. Então, nós fazemos missões dessa maneira, irmãos. Quem não pode estar no campo missionário, esteja com as suas orações, esteja com as suas lágrimas. Eu acho que tem alguém sinalizando alguma coisa lá no fundo. Não. Não. Ela estava limpando o vidro. Desculpa. Ela ficou até sem graça. Então, irmãos, nós fazemos missões dessas maneiras. O pedido de oração mesmo é para que vocês orem, para que o Senhor realmente incline corações em favor do campo missionário. Nós estamos lá para servir e futuramente ter uma base missionária para receber vocês também, quando vocês quiserem ter uma experiência verdadeira missionária e não fazer turismo missionário, amém, irmãos? Porque a gente vê muito isso hoje, né, pastor? A pessoa sobe um morro, vai nos indígenas, tira 2 fotos e, está tudo bem. Isso não é missão. Missão é você realmente viver intensamente a necessidade local e servir de acordo com essa necessidade, fazendo a diferença no lugar. Porque se amanhã ou depois essa base missionária ou essa denominação fecha, qual é o legado que você deixou para o local? Qual a diferença que você realmente fez naquela localidade? Então, para isso tudo, a gente precisa disso, irmãos, de oração, de súplicas mesmo, de se mover, e quem o Senhor tocar o coração, quiser ofertar também, fiquem à vontade. Então, esses são os nossos pedidos e pela nossa saúde, né, em especial, e da minha família. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Deus abençoe. Pode sentar. Ok, então Daniel vai tocar. Lembre-se então de orar agora pelo Daniel,
né, pelo seu trabalho, né, e para que Deus o fortaleça, o ajude. Né? Lembra de orar pela irmã Diná também, que vive caindo, né? Caiu de novo? Não caiu de novo não, né? Caiu quarta-feira. Mas a senhora caiu quarta-feira. Mas esse tombo não foi bom, como o do Daniel da escada. Esse foi péssimo, né? Foi ruim. Machucou bastante, não. Mas a senhora está bem agora, né? Ah, bateu o olho também. Bateu o olho também. Na quarta-feira, a irmã Diná teve um acidente na casa dela, caiu da escada. Né? E machucou bastante. Os irmãos receberam fotografias, né, dos ferimentos. Então, lembre-se de orar pela irmã Diná também. Porque a irmã Diná, só tem que idade, irmã Diná? Vai fazer 81. Então, uma senhora com 80 anos levar um tombo assim é muito perigoso. Perigoso demais. Não, é perigoso. Podia ter morrido. Podia ter morrido, é verdade. Eu conheço o lugar lá, é uma escada perigosa mesmo. Eu poderia se machucar mais. Mas, irmãos, lembre-se de orar então pela irmã Diná, pela sua recuperação também. Então, Daniel vai tocar. Queridos, que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos proteja nessa semana, nos dê uma semana de paz na sua presença, que Ele proteja os irmãos e que em breve estejamos juntos novamente aqui, como sua igreja reunida, para adorarmos o seu nome novamente juntos, em comunidade. Que Deus lhes dê uma semana de paz, sob as consolações do Espírito Santo. Amém.